Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje gravamos Soundbite depois da entrevista da Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, à RTP. Vamos ouvir em excerto. Há, de facto, uma campanha orquestrada por parte de pessoas que, enfim, não deveriam, e na qual, campanha orquestrada, na qual também se inscrevem um conjunto alargado de pessoas que têm atualmente ou tiveram no passado responsabilidades de relevo na vida da nação. Viva Ana Sá Lopes, bem-vinda ao Soundbite. Olá, Ruben. Olá. E olá, Helena Pereira. Olá, viva! Ana, em primeiro lugar, deixa-me perguntar-te se achas normal que a PGR vá primeiro à RTP antes de ir ao Parlamento, se fez bem em ter ido dar explicações à televisão pública. Eu acho que depois, tendo em conta que foi uma procuradora que em 6 anos de mandato não deu uma única entrevista, ao contrário de todos os seus antecessores, ir à RTP a dias de ir ao Parlamento parece-me absolutamente ridículo. Acho que é mesmo patético. Acho que é evidente que a Procuradora deu uma justificação ela de facto não pediu o adiamento da ida ao Parlamento. Ela diz que estava disponível para ir na data proposta, mas que, tendo em conta que o plano de atividades do Ministério Público só estaria pronto em breve trecho, sugeriu que pudesse ir. Portanto, é um bocadinho diferente do que a imagem que nos veio a público dela estar a pedir o adiamento. Não, ela admitiu ir naquela data. Agora, acho que, óbvio, quer dizer, uma procuradora que não dá uma única entrevista escolhe o timing, os tempos antes de ir ao Parlamento, não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido. Não, aliás, aquela entrevista foi uma entrevista um bocado... Vamos a ela, Ana. O que é que achaste de... Há coisas que me fizeram assim imensa confusão. A personagem da Procuradora-Geral é uma personagem muito desagradável, porque ela é muito arrogante. Ela própria reconheceu que sim, que se tanta gente diz que ela é arrogante, deve ser arrogante mesmo, não é? Portanto, quando há muita gente a achar que nós somos muito maus, se calhar também somos. Enfim, só nesse sentido. Mas a preocupação que ela teve, relativamente ao processo António Costa, relativamente ao processo de António Costa, a preocupação que ela teve em dizer que o processo ainda não está fechado, ok, é uma obviedade. Se o processo não está fechado, não está fechado. Mas havia naquele tom dela dizer olhem que o processo de António Costa ainda não está fechado, quase pareceu uma espécie de uma velada ameaça a que isto ainda possa correr mal para o antigo Primeiro-Ministro. Quase pareceu que estava a dizer a António Costa, veja lá que se calhar é melhor não tomar posse como Presidente do Conselho Europeu. Quase pareceu. É que o tom, as pessoas às vezes não escolhem o tom com que falam, e ela tem um tom péssimo. Quer dizer, era uma pessoa com quem eu não gostaria de trabalhar, Deus me ajude. Trabalhar de perto, não é? Imagina, tens aquela pessoa, já estar ao lado de uma pessoa desagradável como aquela. Enfim, a gente não escolhe sempre, mas não é bom. Porque ela é, de facto, uma personagem muito, muito, muito desagradável. Esse peso que ela tem. Basicamente, eu acho que a única questão em que a Procuradora deu razão às queixas que têm estado a provocar um mal-estar na opinião pública é na questão do tempo de detenção, nomeadamente das pessoas que foram tidas na Madeira, dos 22 dias. Deu aí alguma razão mas depois culpou a greve dos funcionários dos oficiais de justiça, Portanto, basicamente a ideia de há um Ministério Público perfeito e há uma sociedade política que está a perseguir o Ministério Público. Isto foi a mensagem que eu retirei daquela entrevista. Há pessoas com responsabilidades que tiveram neste país que estão a perseguir o Ministério Público, que estão a tentar pressionar a justiça. Esta palavra, pressionar a justiça, é a pior palavra que se pode dizer neste país, porque há separação de poderes, pressionar a justiça é um crime quase, é um lesa-pátria, como é óbvio. E a Procuradora utilizou essa expressão. Estamos a falar do Manifesto dos 50, aquele dinamizado por Brasil. Há muitas pessoas de diferentes áreas, diferentes partidos, e estamos a falar das declarações da Ministra da Justiça. Eu concordo aí com a Procuradora numa coisa.
as declarações da Ministra da Justiça foram profundamente infelizes. A Ministra da Justiça não pode estar a fazer aquelas declarações na praça pública. E, de facto, a Procuradora aí tem razão, aí dou-lhe razão, de quando diz que teve uma audiência com a Ministra de 3 horas e que a Ministra não lhe disse nada disso. Quer dizer, isto não pode ser assim, não, a coisa não funciona assim. Se não dizes em privado uma coisa daquela gravidade, não vais dizer para a praça pública para te juntares ao coro dos humilhados e ofendidos ou para ganhares, tendo em conta que a imagem da justiça está, e bem, muito má neste momento, mas como razões pode estar, mas depois o Ministro da Justiça não pode atuar assim, não pode agora dizer vai pôr ordem na casa, aparece um discurso do Chega, o pôr ordem na casa, mas o não sei o quê, um discurso ao contrário, não é? Porque agora o Chega é o único partido que está a defender o Ministério Público, o que aliás é bastante perigoso, estava-me a preocupar, que é preciso ganhar aqui algum cuidado, sem deixar de pôr as questões, mas não deixar ao Chega a defesa do regime. Deixa-me perguntar à Helena se faz sentido este timing da entrevista na RTP, ou seja, depois de tantos anos de silêncio, vir falar imediatamente antes de ir ao Parlamento. E como é que viste esta entrevista, Helena? Tiraste alguma coisa de substancial daqui? Tirei várias conclusões. Primeiro, acho que, como tudo neste mandato da Lucília Gago tem sido mal compreendido. Cheio de partes gagas, partes gagas, dizia-se antigamente, partes gagas, não era? E portanto este timing é mais um episódio desses, não é? Porque depois deste tempo todo escolher ir à RTP quando tem os deputados à espera, não é muito dignificante, não é que nós adoramos entrevistas, atenção, e são uma forma de escrutínio, neste caso da Procuradora-Geral da República. Desculpa, Helena, deixa-me dizer só uma coisinha, para interromper o teu raciocínio, e Vítor Gonçalves esteve espetacular a entrevista. Claro que esteve, sim, exatamente. E todos nós vimos com muita atenção, mas não é o timing normal e é um desrespeito neste caso. Quase que havia a dúvida se ela devia ou não ser chamada, não é? Todos os cuidados que tinham os deputados para chamá-la, enfim. É mais um episódio na guerra de audiências, desta vez a RTP ultrapassou a RTV, Canal Parlamento. Exato. Desculpa, exatamente Helena. isso. Sobre a entrevista, acho que foi uma entrevista política, acho que foi uma entrevista ácida e até um bocadinho justiceira. É isto que eu retiro da entrevista. Porque, primeiro foi político, porque ela quis dar a entrevista e disse-o claramente para responder aos ataques do Manifesto dos 50, a entrevista da Ministra da Justiça, as declarações que o Partido Socialista tem feito a defender António Costa e aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse sobre si própria, que era maquiavélica aos jornalistas estrangeiros. Ela deu entrevista para responder a todas estas questões e acabou por falar pouco ou nada sobre as necessidades, como é que ela vê os recursos que tem no Ministério Público, acaba por não fazer nenhum balanço do seu mandato, pronto, nem estava interessada nisso, atenção. Ela só quis dar entrevista para responder a estes agentes políticos. Depois foi ácida ou arrogante, porque realmente a determinada altura era culpa de estarem tantos detidos 22 dias, as pessoas, os arguidos da Madeira foi a greve dos funcionários judiciais e podiam ter saído, irem saindo um a um à medida que foram ouvintes, como foram os do Porto, que ela lembra o caso da claque do Porto, mas o juiz não deixou. O juiz só os deixou sair depois de ouvi-los todos de enfiada e, portanto, a culpa de um caso é dos juízes, do outro caso é dos funcionários judiciais e nada realmente é do Ministério Público. Até no caso João Galamba, que esteve 4 anos sob escuta, esquece de falar para as pessoas. Ela não está a falar para as pessoas, está a falar para o Partido Socialista, no fundo, porque acaba a dizer que é tudo legal e se teve 4 anos é porque foram sucessivamente renovados os mandatos para interceptar as comunicações e podia ter sido mais. Ela acaba a dizer que é tudo legal e, portanto, tudo cabe na lei. Pronto. E depois, quer dizer, depois é justiceira porque diz umas coisas que, se calhar,
os mais populistas gostam de ouvir, que é que o Primeiro-Ministro é igual aos outros. Quer dizer, não é igual aos outros na lei. Tanto não é que um Primeiro-Ministro é investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça e não por qualquer tribunal. Portanto, há coisas que nem sequer é precisa. Não sei, eu acho que foi, apesar de ter um ar frio, acho que foi uma entrevista muito emotiva. Muito emotiva, realmente. Mas foi positivo para a gente saber o que é que ela pensa, porque foi a primeira vez que tivemos a ocasião de escutar. Foi negativo porque acho que o que se retira daqui não é propriamente uma boa imagem de quem lidera o Ministério Público, e já faz lembrar realmente uma proposta, já não sei de quem é que era, de que queriam que os PGRs fossem ouvidos previamente no Parlamento, como os juízes do Tribunal Constitucional, não era? Olha, se calhar é boa ideia. Fica a sugestão. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.